E aí, galera corintiana? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso timão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Analisar a atuação do Corinthians neste último domingo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, vai além do simples placar final. A derrota por 3-1 para o São Paulo, em um clássico que já carrega por si só um peso emocional, foi ainda mais complicada pela desvantagem de 2 jogadores a menos em campo. A equipe corintiana, que já entrou pressionada pela luta contra o rebaixamento, precisou lidar com expulsões que comprometeram qualquer chance de reação tática mais elaborada. No entanto, o que se destacou foi a entrega e o espírito combativo dos jogadores, que mesmo com a derrota, deram sinais de que o Corinthians ainda tem forças para lutar. O desempenho, apesar do placar adverso, evidenciou que o time possui elementos que, se bem trabalhados, podem ser decisivos nas rodadas finais do Brasileirão. O Corinthians, que ocupa uma posição desconfortável entre os 4 últimos colocados, está em uma situação crítica. Mesmo com 2 jogadores a menos, o time mostrou coragem e enfrentou o São Paulo com uma postura valente, buscando não apenas se defender, mas também criar oportunidades. Houve momentos em que o alvinegro conseguiu impor dificuldades ao rival, criando um clima de apreensão nos minutos finais. O São Paulo, mesmo com superioridade numérica, só garantiu o 3º gol nos instantes finais, mostrando que o Corinthians ainda tem competitividade, mesmo em cenários adversos. Esse jogo, apesar da derrota, reforça a resiliência da equipe em lutar contra a queda, mas fica claro que esse esforço precisa ser canalizado em resultados mais positivos. As expulsões que marcaram a partida foram determinantes para o desfecho. Fagner foi o primeiro a ser expulso, após cometer um pênalti desnecessário em Caleri, que poderia ter sido evitado com mais controle emocional e atenção. Logo depois, André Ramalho deixou o Corinthians com 2 jogadores a menos ao ser flagrado pelo VAR em um lance com Luciano, que lhe rendeu o cartão vermelho direto. Esses erros individuais não só deixaram a equipe em desvantagem numérica, mas também mostraram que o time precisa de mais disciplina e foco em momentos decisivos. A falta de concentração em lances importantes vem sendo uma das maiores dificuldades do Corinthians nesta temporada, e esses vacilos precisam ser corrigidos urgentemente. Apesar das adversidades, o Corinthians lutou até o final. Mesmo com 2 jogadores a menos, o time não desistiu e buscou o empate com uma postura aguerrida, mostrando garra e vontade de mudar o cenário da partida. As jogadas de contra-ataque, embora limitadas, geraram esperança na torcida, que via o time tentando igualar o placar até os últimos minutos. O gol que selou a vitória do São Paulo, marcado já nos acréscimos, foi um golpe duro, mas não apagou o esforço dos jogadores que, mesmo em clara desvantagem, demonstraram um espírito combativo. Essa atitude é algo que precisa ser mantido, mas, ao mesmo tempo, canalizado para garantir pontos preciosos nas próximas rodadas. Com apenas 10 jogos restantes no campeonato, o Corinthians se encontra em uma situação em que não há mais margem para erros. A luta contra o rebaixamento agora depende de vitórias urgentes, especialmente nas próximas partidas, que serão em casa. Os duelos contra o Internacional e o Atlético, ambos na Neoquímica Arena, podem ser decisivos para o futuro da equipe. São 6 pontos em disputa, e o Corinthians precisa somar todos eles para respirar aliviado e se afastar da zona de rebaixamento. A torcida, que deverá lotar o estádio, será um fator crucial para empurrar o time, mas a equipe precisará demonstrar muito mais do que apenas vontade. Será preciso equilíbrio, concentração e, principalmente, eficiência tática. Antes, no entanto, o Corinthians terá de dividir seu foco com a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, um confronto que promete ser eletrizante. A comissão técnica, comandada por Ramon e Emiliano, enfrenta o desafio de equilibrar o foco entre a competição nacional e a necessidade de salvar o time do rebaixamento no Brasileirão. Embora a possibilidade de uma final seja tentadora, o discurso da equipe é claro: a prioridade é permanecer na Série A. Essa situação exige que o elenco esteja totalmente focado, tanto nos aspectos físicos quanto mentais, para lidar com a pressão de jogos decisivos em um curto espaço de tempo. O momento vivido pelo Corinthians é um dos mais delicados em sua história recente. O time está há mais de 2 meses dentro da zona de rebaixamento, e o tempo está se esgotando. A torcida, sempre fiel, continua a apoiar incondicionalmente, mas sabe que apenas isso não será suficiente. A equipe precisa de uma mudança de postura e de resultados imediatos. Os erros cometidos até agora, sejam eles de disciplina, foco ou tática, precisam ser corrigidos rapidamente. A partida contra o São Paulo foi mais um sinal de alerta. Mesmo com raça, os erros individuais e a falta de controle emocional têm pesado contra o Corinthians. Com a reta final do campeonato se aproximando, o Corinthians precisa encontrar sua força interna para evitar o pior. As atuações recentes mostram que o time tem garra, mas ainda falta transformar esse ímpeto em resultados concretos.
O clube está em um momento de decisão, e cada partida a partir de agora será tratada como uma final. O apoio da torcida, a concentração total dos jogadores e o ajuste tático por parte da comissão técnica serão os elementos-chave para que o Corinthians consiga dar a volta por cima e garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro. A temporada está longe de ser fácil, mas o Corinthians já provou em outros momentos que é capaz de reagir sob pressão. Agora, mais do que nunca, é hora de parar de errar e de mostrar que o time tem o que é preciso para sobreviver a essa turbulência. Torcida corintiana, queremos ouvir a opinião de vocês sobre a partida de ontem. O time lutou bravamente contra o São Paulo, mesmo com 2 jogadores a menos, e mostrou um espírito combativo que há tempos não víamos, mas será que isso é suficiente para aliviar a tensão que ronda a equipe na luta contra o rebaixamento? O clássico foi marcado por momentos de muita pressão e resistência, mas o resultado final deixou um gosto amargo. Vocês acreditam que o desempenho foi um sinal de que o time está no caminho certo para evitar o rebaixamento, ou a derrota foi um indicativo de que ainda falta muito para o Corinthians reagir de maneira definitiva? Queremos saber como vocês enxergam o time nesse momento crítico. Sobre as alterações feitas por Ramon Dias, o que vocês acharam? Em um jogo tão complicado, as escolhas do treinador foram decisivas para manter o time competitivo, mesmo com as expulsões de Fagner e André Ramalho. No entanto, com o time precisando de mais criatividade e controle no meio de campo, será que as substituições ajudaram a manter a equipe equilibrada ou poderiam ter sido feitas de outra forma? Dias optou por um esquema de resistência e velocidade nos contra-ataques, mas a estratégia funcionou ou deixou a desejar? Sabemos que com 2 a menos as opções eram limitadas, mas gostaríamos de saber se vocês acreditam que as mudanças foram suficientes para dar uma sobrevida ao time no jogo. As expulsões certamente pesaram muito no resultado final. Fagner, com uma falta desnecessária que resultou no pênalti, e André Ramalho, expulso por um lance de indisciplina fora da bola, deixaram o time em uma situação praticamente irreversível. Como vocês avaliam o comportamento dos jogadores nessas situações críticas? Acham que faltou controle emocional e disciplina? E quanto ao preparo da equipe para enfrentar esses momentos de pressão, vocês acreditam que o técnico deveria ter trabalhado melhor o emocional do grupo? A postura do time após as expulsões foi de muita luta, mas será que o Corinthians está pronto para enfrentar esses desafios sem repetir erros que comprometem os resultados? Agora, com 2 jogos decisivos em casa, contra Internacional e Atlético, como vocês veem o futuro imediato do Corinthians? São 6 pontos fundamentais para tentar escapar da zona de rebaixamento, e jogar na Neoquímica Arena com o apoio da torcida pode ser o diferencial. No entanto, o time vai precisar de mais do que raça, vai precisar de foco, disciplina e estratégias eficientes. Vocês acreditam que Ramon Dias e o elenco estão prontos para essa recuperação? Quais são suas expectativas para esses jogos? Será que o Corinthians consegue fazer valer o mando de campo e reverter a situação delicada em que se encontra? Deixem suas opiniões sobre o que precisa ser feito para que o Corinthians não repita os mesmos erros nas próximas rodadas. Vocês acreditam que Ramon Dias está tomando as melhores decisões ou há algo que mudariam na postura e estratégia do técnico? A reta final do campeonato está aí, e o time precisa de uma resposta imediata. Queremos saber como vocês, torcedores, veem o futuro do Corinthians nessa fase decisiva do Brasileirão e o que esperam dos próximos confrontos que podem definir o destino do clube na temporada. Todo dia tem novidade do Corinthians. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.